A gestão do documento arquivístico. A gestão do documento arquivístico é um conjunto de procedimentos relacionado com a produção, a tramitação para outros setores, o uso, a classificação, a variação, a eliminação e a guarda dos documentos de arquivo dentro da instituição. Os documentos de arquivo são resultantes do cumprimento de ações naturais da instituição de uma decorrência de suas funções. A gestão documental da fase de produção é fundamental, pois, desse modo, somente criaram documentos necessários para registrar o seu uso, o seu trâmite correto e padronizar-se na formatação de diversos tipos de documentos. A UFMG ainda se dispõe na norma interna da padronização de documentos e de suas tipologias. Entretanto, essa lacuna pode ser preenchida pelo Manual de Redação da Presidência da República de 2018, que tem por objetivo geral orientar de maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. Como a instituição integrante da Administração Pública Federal, a FMG é responsável pela gestão dos seus documentos. Dessa forma, todas as suas unidades administrativas, acadêmicas, por intermédio dos seus colaboradores, são responsáveis pela produção, registro, tramitação, utilização, conservação, destinação final dos documentos institucionais. A classificação de documentos arquivísticos da UFMG deve ser classificada de acordo com um plano de classificação documental para efeito de maior eficiência, organização, agilidade, gerenciamento e controle de informações arquivísticas, e é altamente recomendável os documentos que sejam devidamente classificados desde a sua produção ou tramitação de setores, isto é, dando estágios corretos da documentação. O plano de classificação resulta na atividade de classificação, recupera contexto de produção de documentos e arquivos, agrupando-os de acordo com a sua função e atividade responsável por sua produção e acumulação. Sem um plano de classificação e a criação de dossiês de uma forma arbitrária, tal como procedimento é fundamental facilitar a identificação e hierarquização e organização da utilização de documentos de arquivo. Para eficaz, a classificação de ser realizada conforme as seguintes operações: recebimento do documento de classificação, leitura de cada documento a fim de verificar o assunto principal, determinar sua classificação e quais referências cruzando-lhes e corresponderão se houver referências cruzadas. É um mecanismo adotado quando o conteúdo do documento se refere a dois ou mais assuntos. Verificação do conteúdo para identificação do fundo e atividade geradora do documento, inclusive identificando se diz a respeito da atividade de uma área, meio ou fim. Localização atribuída no código correspondente ao assunto que se trata do documento. Existe código de classificação de caixas, pastas, dossiês, processos ou documentos para efeito de arquivamento, guarda, destinação final. Tal registro deverá acarretar dano à integridade do documento ou por sua autenticidade. Por isso é recomendável anotar códigos de primeira lista de folha de documentos do canto superior direito ao lápis. A organização do documento é um suporte convencional conforme o código escolhido e conforme o método de ordenação, arquivamento apropriado, numérico, cronológico, etc. Observando os documentos que possuem anexos, estes deverão receber anotações dos códigos correspondentes. Instrumento de classificação. O código de classificação é a tabela de temporalidade e destinação de documentos de arquivos, meio e fim, meio para a Administração Pública Federal do Poder Executivo, aprovando resoluções do 14 do CONAC, que constituem elementos essenciais à organização dos arquivos correntes e intermediários, permitindo o acesso dos documentos por meio de racionalização e controle eficaz da informação neles contidos. Organização de funcionamento. Classificam-se os documentos relativos à criação da estruturação e funcionamento da organização interna do órgão pessoal. Nessa subclasse, inclui-se os documentos relativos aos direitos e obrigações dos setores lotados dos órgãos de acordo com a legislação vigente, bem como os direitos e obrigações das instituições empregadoras no que tange à assistência de proteção do trabalho e a concessão de benefícios material. São classificados os documentos referentes à administração dos materiais e órgãos necessários para o desenvolvimento da sua atividade, incluindo suas formas de inquisição, alienação do controle do estoque de distribuição conservado e reparo. Patrimônio. Classifica-se documentos referentes aos bens patrimoniais, imóveis e veículos
semimoventes pertencentes ao órgão, inclui-se nesse caso as formas de aquisição, alienação, bem como o serviço de manutenção, limpeza e recuperação, orçamento e finanças. Classificam-se documentos relativos à prevenção de execução orçamentária, bem como operações contábeis e financeiras, ao uso de recursos públicos e comprovação de receita e de despesas. Inclui ainda a movimentação de contas correntes, balanços e prestação de contas aos tribunais de contas. Eita, despesas, né? Documentação e informação. Inclui-se nessa subclasse documentos de referência e publicação de produção editorial, preparando a impressão e a distribuição de materiais, bem como a aquisição de controle de distribuição de acesso à documentação bibliográfica do órgão, incluindo-os ainda com os documentos referentes à produção, controle, avaliação, arquivamento, destinação de documentos arquivísticos, bem como documentos relacionados com as atividades de produção e conservação da informática. Comunicação. Classifica os documentos relacionados com a instalação e manutenção e operação de uso de recursos e serviços postais, telecomunicações e tecnologias de informação. Vaga. Subclasse que mantém-se a vaga possível da expansão da inserção do documento referente à administração geral, que resulta em novas atividades desenvolvidas pelo órgão. Outros assuntos referentes à administração geral. Inclui-se nessa subclasse documentos de caráter genérico relativos à administração geral. Utiliza-se também subclasses como recursos de inclusão a assuntos que não possuam classificação específica no Código de Classificação dos Documentos e Arquivos, bem como para evitar a proliferação de subclasses que possam ser reservadas para possíveis expansões. Entretanto, os documentos só poderão ser aqui classificados após a verificação da não existência de outras subclasses nas quais possam ser inseridos os códigos de classificação de documentos de arquivos relativos à atividade fim das instituições federais do ensino superior, instituído pelos portais do MEC número 1261 do 13, estarão estruturados da seguinte forma: ensino superior, normatização, regulamentação, curso de graduação, inclusive na modalidade à distância, curso de pós-graduação, stricto sensu, inclusive na modalidade de estricto sensu, inclusive na modalidade à distância, curso de pós-graduação, lato sensu, inclusive na modalidade à distância vaga. Outros assuntos referentes ao ensino superior, normatização, programa de pesquisa, projeto de pesquisa, iniciação científica, transferência, inovação tecnológica, ética de pesquisa. Outros assuntos referentes a pesquisas, normatização, regulamentação, programas de extensão, projeto de extensão, curso de extensão, eventos de extensão, prestação de serviço, difusão e divulgação de produção acadêmica, programa institucional de bolsa de extensão e outros assuntos de referência à extensão, a educação básica e profissional, normatização da regulamentação, educação infantil, ensino fundamental inclusive médio, ensino vaga e outros assuntos referentes à educação, normatização da regulamentação, programas, convênios, projetos e concessão de benefícios de auxílios a alunos. Avaliação de documentos. A avaliação constitui-se na atividade essencial do ciclo de vida documental arquivístico, na medida em que se define no momento os documentos poderão ser eliminados ou destinados aos arquivos intermediários e permanentes, segundo o valor e potencial de uso que apresentam para a administração que o gerou para a sociedade. As vantagens da avaliação são a redução da massa documental acumulada, a agilidade de recuperação de documentos e da informação neles contida, o melhor planejamento para o espaço físico do armazenamento e melhorar a conservação dos documentos realmente necessários na autorização e eliminação criteriosa dos documentos de preservação do patrimônio documental arquivístico da UFMG, que garantia pleno exercício da cidadania, a condução do processo de avaliação e a eliminação do órgão da administração público federal. Cabe à Comissão Permanente de Avaliação, conforme discorrer da Resolução 40 do CONAC. A UFMG compete à Comissão Central Permanente de Avaliação dos Documentos Arquivísticos
a CPD Central. A elaboração para acompanhar o processo da avaliação de documentos da universidade, orientar, normatizar a produção e fluxo de documentos, revisar planos de classificação de tabelas de temporalidade dos documentos, verificando a necessidade de utilizar a solicitada inclusão de arquivo nacional, se necessário, velar a aplicação de planos de classificação e tabelas de temporalidade de documentos. Cabe, cabe a cada unidade acadêmica ou administrativa instituir em sua comissão setorial permanente de avaliação de documentos CSPAD unidade por meio de portaria da diretoria do modelo de portaria de apêndice B. A competente comissão setorial permanente de avaliação de documentos avaliar documentos produzidos e recebidos no âmbito da respectiva unidade, submeter às listagens, eliminação de comissões permanentes da avaliação de documentos, implementar e igualar tudo.